Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindas ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes, estou dando continuidade aos vídeos que eu prometi que iria fazer. Peço que vocês não esqueçam de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, porque toda segunda, quarta e sexta, às 8h15 da noite, um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. Hoje, o item abordado também vai ser muito complexo, muita gente não vai gostar, eu sei que vai ser até xingado aqui na internet, mas nós não estamos querendo ofender a ninguém, nós estamos falando sobre um conhecimento que existe, é pouco divulgado, mas existe. Não estamos criando nada, não tem nenhuma ideia nossa aqui, nós simplesmente aceitamos o que nós vamos comentar por ser uma coisa lógica e coerente conforme nós vamos explicar. O personagem que nós vamos abordar hoje é ninguém menos que Jesus. É o exemplo para a humanidade, segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. É o governador do planeta Terra, segundo Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier. O nome de Jesus em hebraico, aramaico, Yehoshua. Então, naquela época não existia sobrenome. Então, Yehoshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Ainda existem algumas culturas que usam isso. Por exemplo, o Ben von, alemão, Werner von Braun. Werner, filho de Braun. O Júnior, que vem de Júnulus, do latim. O Van, holandês. Van, também significando filho de. Ben também significa filho de. Jesus, filho de José. Então a data, vamos começar falando o que se sabe. A data de nascimento de Jesus não é 25 de dezembro. Provavelmente ele nasceu no mês de fevereiro. Mas 25 de dezembro era, no Oriente, a festa mais famosa que existia, que era o culto do deus Mitra. Então, era cultuado o dia do nascimento do deus Mitra no dia 25 de dezembro. E a Igreja Católica incorporou vários desses feriados ou desses dias religiosos de outras culturas, ela incorporou com a intenção de facilitar que aqueles povos considerados pagãos assimilassem com mais facilidade a doutrina católica. E agora vai começar a dificuldade. Pessoal, eu sei que vai me marretar por causa disso, mas eu não quero ofender ninguém. Jesus, Buda, Mitra, Antúlio, que segundo Ramatiz foi uma encarnação de Jesus também na Atlântida, há quase 200 mil anos atrás. Existe uma mitologia de que eles nasceram de mulheres virgens. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: eu não vim destruir a lei. Como é a lei dos nascimentos aqui no planeta Terra? Através da conjugação sexual macho e fêmea. Ah, mas existe fertilização in vitro, barriga de aluguel, isso, aquilo? Existe, sim, mas não é o normal. A lei é o nascimento através do relacionamento sexual do marido e da mulher, do homem e da mulher. Então Jesus nasceu
através do relacionamento de José e Maria, que muitos dizem que José era velho, era isso, aquilo, que já tinha filhos. Não. Se sabe que tinha Tiago, José Simão, Judas, Joana e vários outros que eram irmãos de Jesus. Jesus era o mais velho. Isso aí não muda em nada a grandiosidade desse espírito que esteve aqui entre nós. Tá? O monge Dionísio Pequeno, eu estou falando de improviso, tá? Então vocês me desculpem, pode demorar um pouco, eu não quero me estender muito, mas eu tenho que falar sobre muitas coisas. O monge Dionísio Pequeno foi encarregado pelo catolicismo iniciante de contar o tempo para chegar até a data do nascimento de Jesus. E ele errou por 6 anos. Então, na verdade, uma coisa até meio contraditória, Jesus nasceu 6 anos antes de Jesus. Então, tem 6 anos a mais. Outra questão que a gente tem que abordar. No Novo Testamento está lá Jesus com 12 anos dentro do templo, ensinando aquelas pessoas que estavam ali dentro. E o que ele falava assombrava aos ouvintes devido à profundidade dos seus ensinamentos. Então existem muitas histórias por aí, ou histórias, melhor dizendo, que Jesus foi no Tibete, que aprendeu alguma coisa foi na Índia, que esteve entre outros povos, outros grupos filosóficos e religiosos para aprender. Jesus não tinha o que aprender. Com 12 anos ele já ensinava a homens de 70 a 80 anos sobre coisas que foi muito acima do que eles podiam compreender. Vamos lembrar que aqui não quero ofender nenhuma religião, estou colocando o que a doutrina espírita sabe, principalmente pela lavra de Francisco Cândido Xavier e o espírito Emmanuel. Jesus, governador espiritual da Terra. Jesus, retratado no livro A Caminho da Luz e Evolução, e Emmanuel, o título do livro é Emmanuel, como o responsável pelo desenho estrutural do nosso sistema solar. Trabalharam com ele espíritos de altíssimo grau evolutivo. E ele é o governador do planeta Terra. Então, dessa maneira, um espírito responsável pela estruturação, pela configuração de um sistema solar, vai ter alguma coisa para aprender com aqueles espíritos que estão subordinados a ele e que ainda estão muito abaixo dele na escala evolutiva? É só parar e pensar. Mas o que ele fez durante os 13 aos 30 anos? Nós já dissemos. Depois dele, Maria teve outros filhos com José. José desencarnou. Quem era o irmão mais velho? Era Jesus. Quem é que, pela lei, na época, tinha que sustentar essa família? O irmão mais velho. Então, dos 13 aos 30 anos, o que é mais razoável é que ele tenha trabalhado para sustentar a sua mãe e os seus irmãos mais novos. E isso não diminui em nada a missão dele, só mostra o quão amoroso era aquele coração, que primeiro cuidou da família dele, e depois que eles já estavam adultos, que cada um podia cuidar de si, ele foi cumprir a sua missão no mundo. Outro ponto. Existem muitas histórias por aí sobre descendência de Jesus.
No livro Mensagens do Astral, o espírito Ramatiz, embora muita gente questione as mensagens dele, mas questionar é uma coisa, provar que está errado é outra história diferente. Segundo ele, os espíritos de altíssima evolução não têm função sexual. O que isso quer dizer, João? Ele tem os órgãos sexuais, mas ele não tem a necessidade de relacionamentos sexuais. Ele não tem o compromisso de gerar descendência. Imagine o quão cobrado seria se descobrir hoje uma pessoa que seja descendente de Jesus. Ela ia ter que passar o dia todo fazendo pregação e curando a humanidade doente, não ia fazer mais nada da vida dela. Não teria paz, não teria sossego. Não seria justo e nem necessário. Isso aí. Em 1969, com a chegada do homem à Lua, houve a reunião de Jesus com espíritos mentores de outros planetas, governadores de outros planetas, que todos os planetas do nosso sistema solar são habitados. Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso. Quem acredita, tudo bem. Quem não acredita, tudo bem também. Não queremos convencer ninguém. Estamos passando a informação que nós temos. Se reuniram esses governadores dos planetas do nosso sistema solar, que não são 9, são 12 planetas. Nós vamos falar sobre isso. Eles achavam que a Terra era uma coisa absurda, porque era bomba nucleares e a energia atômica sendo usada para destruição, sendo usada para o mal, a energia atômica ser usada sem um conhecimento pleno das consequências desse uso. E Jesus pediu mais 50 anos. É a história da data limite, lá que é comentada. Jesus, com todo aquele amor que só ele é capaz de demonstrar, pediu mais 50 anos para que a Terra chegasse a uma fase que, se não houvesse um conflito de ordem mundial, seria viabilizado então o contato de outras humanidades com a humanidade do planeta Terra. Em 1969 ainda não se conheciam outros planetas. Você sabia da existência dos planetas aqui do nosso sistema solar, o restante eram estrelas e vagamente se achava que era isso ou aquilo. Essa questão dos superterras, planetas extrasolares e tal, só foi descoberto muito depois, nos anos 90, começo dos anos 2000. Então, nós ultrapassamos esse período da data limite sem um conflito de proporção mundial, e esse contato já está mais próximo do que se pensa. Um outro ponto que a gente tem que falar, quando dizem que Jesus é Deus, Santíssima Trindade, isso e aquilo. No Novo Testamento, a expressão o Filho do Homem, para designar Jesus, está escrito 88 vezes. Filho do Homem. Ah, mas ele disse que eu e o Pai somos um só? Sim, eu também e o Pai somos um só, você e Deus é um só. Nós estamos todos conectados a Deus. Alguém acha que não está conectado ao Criador, que a pessoa consegue assim cortar os laços assim, olha, Criador, você não vem me incomodar, não me enche o saco, não. Alguém acha que consegue fazer isso? Me diga com sinceridade. Todos nós estamos conectados ao Criador, seja bom, seja mal, todos nós somos filhos dele, todos nós estamos destinados à mesma coisa, o Espírito puro.
Todos nós seremos espírito puro. Alguns mais rápido, outros nem tanto. Todos nós seremos. Cada um traça o seu caminho, segue a sua rota, mas o objetivo é o mesmo, o final é o mesmo. É espírito puro. Então, se eu falar eu e o Pai somos um, significa que eu reconheço essa conexão e que eu procuro fazer as coisas dentro dos ditames de Deus. Tem o decálogo, tem o conhecimento espírita. O espiritismo, só falo espiritismo. Eu sou espírita, eu não vou falar de outras religiões que eu não conheço o suficiente. Eu falo aquilo que a doutrina conhece, que pode abordar outras religiões. A minha finalidade aqui não é criticar religião nenhuma, falar o que eu sei dentro do conhecimento espírita. Eu estou dentro da doutrina espírita, a primeira vez que eu pisei em um centro espírita e que eu gostei da literatura, dos livros, que eu devorava os livros da codificação espírita e revista espírita. Eu estou dentro da doutrina espírita desde 1968, um ano antes do homem pisar na Lua. Eu já era espírita. E eu me aprofundo no estudo disso, no conhecimento disso, que é um conhecimento que abre os horizontes, enquanto outras filosofias elas estreitam o horizonte da pessoa, infelizmente. As pessoas hoje aceitam com muita facilidade o que é dito. Maria era o nome da mãe de Jesus? Não. Como era o nome da mãe de Jesus? É Miriam. O nome dela é Miriam. O nome foi alatinado para ficar de mais fácil interpretação, porque o verdadeiro nome hebraico da mãe de Jesus é Miriam. Quem era Miriam e quem era José? Eram espíritos que não eram provenientes do planeta Terra. Há 2000 e tantos anos atrás, se hoje a gente vê o planeta como está, imagina 2000 e tantos anos atrás. Eles vieram de Sírios com a responsabilidade espiritual de serem mãe e pai de Jesus. Essa foi a responsabilidade de Miriam e José, seus pais físicos, biológicos de Jesus. Paulo, em nenhum momento, se refere à virgindade de Maria. Essa questão da virgindade de Maria é uma questão de origem religiosa, por causa da ideia que ele, sendo Deus ou filho de Deus, não podia nascer do pecado original lá de Adão e Eva e tal. Quem iria viver na Terra hoje se Adão, caso tenha existido realmente Adão e Eva, e eles não tivessem tido relacionamento sexual, quem iria viver aqui nesse planeta? Porque os outros animais se reproduziam através da relação sexual. Os únicos seres humanos que existiam no planeta iriam morrer e não deixar descendência. Não faz sentido. O sexo não é pecado. A maneira como é vista o sexo e praticado na nossa sociedade e em outras sociedades por aí é que complicam bastante a situação. O que mostra ainda a nossa grande inferioridade moral com relação a isso. Sexo. Então, Jesus não poderia ter nascido pecado. Ele era puro. Christos, em grego, puro. Jesus, o Cristo. Jesus, o puro. Não poderia ter nascido do pecado. Então foi criada toda essa história, como o Buda também, a mãe dele, que é Maia, que até
Maya em sânscrito quer dizer ilusão, também era virgem. A Mitra nasceu da mãe virgem, e assim por diante, simplesmente para dizer que era um espírito diferente dos outros, mas não precisava ser colocado dentro desse contexto, porque no passado existia essa visão do sexo pecado, por causa da história de Adão e Eva. Um outro ponto que a gente precisa entender: Jesus, que estava em contato 24 horas por dia com Deus, que ele veio aqui executar a missão de Deus, ele falaria na cruz: ó Pai, por que tu me abandonaste? Ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele antes dele vir para cá. Na espiritualidade não é feito as coisas de qualquer maneira, como muita gente faz aqui, não. Tudo é muito bem planejado, programado, principalmente o espírito da estirpe de Jesus vir executar uma missão aqui de salvar a humanidade da ignorância. Então a frase Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, ó Pai, por que me abandonaste? Ela não bate quando a gente vê em Salmos de Davi uma outra frase que teria sido dita: Eli, Eli, lama razabawata, que na tradução quer dizer: ó Pai, como tu me glorificas. Isso já muda literalmente a ideia do que ele estava falando. Ele estava mostrando um sinal de humildade, ele ali preso à cruz e se sentindo glorificado por Deus por ter tido a chance de vir aqui no planeta e tirar o homem da ignorância das verdades divinas. Ele se sentia glorificado por Deus e não punido por Deus, que aí seria uma coisa completamente ilógica, e até mesmo porque se ele e o pai eram só, era a mesma pessoa, como é que ele ia reclamar dele mesmo? Ele mesmo colocou ele. Não faz sentido essa ideia. Ah, mas tem o Espírito Santo. Ninguém sabe o que é o Espírito Santo. São conceitos dogmáticos. O dogma é uma ideia. Axioma é uma verdade que se prova por si mesma. Essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo é um dogma, não é um axioma. A gente tem que pesar essas diferenças. Então, nesse apanhado que nós colocamos aqui para vocês, nós esperamos ter esclarecido alguma coisa. Pedimos novamente que vocês deem o seu like, comente se gostaram, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta, às 20h15 da noite, um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. E no Telegram, o nosso canal Ano Luz, nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Quem quiser entrar no nosso canal, ali nós compartilhamos muitas coisas referentes ao contexto da geopolítica e da transição planetária que o planeta está atravessando. Ali também nós colocamos todos os vídeos que tem aqui no canal Aprendizado Constante, nós também colocamos no nosso canal no Telegram. Se você quiser fazer parte, vai ficar muito satisfeito, seja bem-vindo, e ali você vai ter bastante informações sobre muita coisa que a mídia tradicional, infelizmente, não divulga, porque ela não é paga para divulgar essas verdades. Agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus.